Vamos falar agora com o nosso Renan, da Farsul, Renan Raim dos Santos, ele que nos traz, o Renan é é o analista de relações internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, que nos traz essas informações. Convidei ele para participar do programa hoje, para nos falar, Renan, sobre os efeitos dessa guerra, dessa invasão. Se é que dá para dizer guerra, né? Porque é tão desigual aquilo lá, é Davi contra Golias, que nem dá para dizer que é uma guerra, uma invasão Rússia na Ucrânia. Qual é os efeitos imediatos que nós podemos ter aqui no nosso setor agropecuário, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, Renan? Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural, amigo. Bom dia, Alex. Muito obrigado pelo convite, uma honra participar do programa. Bom, de imediato que nós podemos ver, eu diria que, em primeiro lugar, dois grandes impactos, né? Fertilizantes e preço dos combustíveis. Vamos começar pelos combustíveis, porque é uma questão um pouco mais sistêmica, né? A Rússia é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, é um player muito importante nesse mercado, e também na questão da energia, do gás natural, abastece, já vimos siglas de 35% a 41% do gás europeu vem da Rússia. Então, uma disrupção nesse mercado de energia é extremamente grave, porque aumenta, a questão do frete, daí pega todas as cadeias de todos os setores, e isso nós sabemos, né, que a questão do combustível é especialmente grave para o agronegócio. Então, pautando assim, eu diria que o primeiro grande impacto é na questão do frete. Caso se estenda essa guerra, esse conflito, essa invasão, vai ser um ponto bastante delicado. Ô, Renan, não sei como é que fechou o barril do petróleo, deve ter fechado acima do 100, né? Até pelo recrudescimento da crise lá, né? Ele chegou a estourar o valor do $100 o barril, se eu não me engano está em 99 agora. Deu uma subida, deu uma queda. Agora, impressionante como eles usam o gás, né? Lá, né? Estava vendo matérias lá sobre os veículos, tudo gás natural, né? Tudo gás natural, e agora num momento especialmente delicado para a Europa, né? Porque está no inverno, então está temperaturas abaixo de zero e eles precisam desse gás russo, e é tão importante que as sanções não pegaram esse setor energético, o que seria algo que realmente poderia colocar algum peso nessas sanções, mas realmente vamos parar o conflito, vamos para a mesa de negociação. Essa questão energética não foi atingida. Então, podemos ver a dimensão, né? Ô, Renan, e aí tem uma coisa que pega forte, que é a questão dos fertilizantes, né? Qual é o grau que nós somos, em qual grau que nós somos dependentes dos fertilizantes, principalmente o russo? O Daniel, antes eu estava acompanhando, ele falou do tamanho das reservas, das jazidas russas, né? Mas nós, pegando a ferramenta de comércio exterior do Ministério da Economia e o Farsul Big Data, né, que puxa aqueles dados, nós podemos ver que o grupo fertilizantes, adubos e fertilizantes, das importações brasileiras, 22% vem da Rússia. E nós importamos 85% dos nossos fertilizantes, e desses 85, 22 vem da Rússia. Então, nós somos bastante dependentes, e uma interrupção nesse fornecimento russo, com certeza vai ter um impacto para o nosso produtor, que vai sentir diretamente isso. Renan, me repete, por gentileza, desculpa que eu não prestei atenção. O percentual, qual é? Quanto por cento? 22%. 22% vem da Rússia. De tudo que a gente importa, vem de lá. De fertilizante, sim. Nós tivemos aquela reunião do presidente da República 10 dias atrás, que oficialmente um dos motivos que o teriam levado lá seria realmente essa garantia aí de ter, né, esse suprimento aí de fertilizantes, que foi muito complicado no ano passado, né? Principalmente nessa safra, né? Nós compramos de lá, nós compramos da Ásia também, mas eu te pergunto o seguinte, em relação a essas sanções aí que foram colocadas, muito delas congelamento de contas em bancos no Ocidente, enfim,
Mas o quanto essas sanções podem atrapalhar essas exportações da Rússia, Renan? Isso pode acontecer? Um fator que está sendo discutido pela Europa e Estados Unidos é a remoção da Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema de comunicação internacional entre bancos. É como se fosse a artéria que circula a movimentação financeira global. Uhum. Isso seria um golpe forte na Rússia, porque tu não consegue mais enviar dinheiro para fora ou receber dinheiro. Isso seria uma sanção muito forte, muito poderosa. Mas não chegou ainda num consenso se deve tirar a Rússia do sistema do SWIFT ou não. O que tu queres dizer é o seguinte, é que não adianta eles exportarem sem poder receber, né? Exatamente, exatamente. Então tu não consegue fazer uma exportação sem receber o dinheiro. Então, inclusive a gente viu ontem volumes muito grandes de gás indo para a Europa. Então, realmente não tocou nesse setor. Ô Renan, a gente falou do que a gente compra deles e o que a gente vende. A gente vende muita carne suína, muita carne de frango também. O que a gente mais vende para eles aí que pode impactar? Certo. O Brasil exportou ano passado cerca de 120 bilhões de dólares para o mundo e 1% desse valor foi para a Rússia. Então, é um mercado importante? Sim, é um mercado importante. Mas é 1%, né? E o Rio Grande do Sul, dos nossos 15 bilhões de dólares exportados, 96 milhões foram para a Rússia. Então, é muito concentrado, como tu disse, em algumas café, carne de frango, alguns produtos, mas não é um mercado assim preferencial nosso. Claro que uma perda do mercado sempre vai ter um impacto, mas, por exemplo, a Rússia é um tremendo fornecedor de carne de frango para o Oriente Médio. Uhum. Então... Nosso concorrente. É um concorrente nosso para carne de frango, exatamente. Então, poderíamos tomar espaço lá no Oriente Médio. Já na carne suína, eles importam bastante, né? Nosso, né? Eles importam carne suína, carne até bovina também. Então, realmente é um player grande no mercado, mas não é um dos nossos mercados assim, principais parceiros, eu diria. E a Ucrânia, Renan, quais são as parcerias que a gente tem no setor? A Ucrânia também eu chamaria atenção para a questão do trigo. Entre Ucrânia e Rússia, eles têm 30% do comércio internacional de trigo. Bastante. Então, um conflito naquela região mais duradouro pode dar uma alterada forte no mercado de trigo mundial. Nós já importamos trigo deles, né? Já importamos trigos deles, com certeza. Eu me lembro de um tempo atrás aí, deu um problema na nossa safra aqui, nós importamos muito trigo. Tinha dado problema também da Argentina e a gente importou muito trigo deles lá. Agora, amigo, é complicado se a gente for analisar esse esquema geopolítico aí, né? Mexe com todo o mundo, né? Pode-se dizer, eles têm parceria, claro, que eles têm importação e exportação com os Estados Unidos, que deverá ser o primeiro comércio atingido entre eles, com a Europa. Agora tem a China, né, amigo? E a China pode dar uma garantia para eles, e claro que isso aí está muito bem planejado. Eles, cada passo, eles sabem qual é o repuxo que vai vir, né, Renan? Com certeza, Alex. Inclusive, ontem teve um anúncio da China levantando restrições nas importações de trigo da Rússia. Então, já se abre um canal para a Rússia conseguir desovar essa produção de trigo. E o Putin ele é um estrategista, ele tem uma doutrina soviética, russa muito forte, ex-agente da KGB. Tudo que ele faz, ele já vai fazer o cálculo de quais são as consequências. Então, e essa questão das sanções também. A Rússia já convive com sanções desde 2014, pela anexação da Crimeia. Então, tudo que ele faz, ele já calcula, ele já tem uma parceria muito forte com a China, recentemente celebrada e aumentada, expandida essa relação. Então, a China pode ser digamos assim, a boia que o
que o Putin vai se agarrar nesse momento, no momento mais crítico, e depois a gente sabe que as coisas acabam se normalizando e vida que segue, né? Ontem eu vi uma frase que depois que começa uma guerra, a única coisa que não existe é a verdade, né? Então, o que a gente vê de situações assim, que eles mentem, tem toda a narrativa de guerra, de um lado, de outro, né? É complicado esse negócio. Renan, o que tu gostaria mais de destacar aí nesse conflito que possa ter a ver conosco aí, amigo? Olha, Alex, eu acho que é realmente o produtor ficar em alerta, essa questão dos fertilizantes. Com a crise sanitária, nós já vimos as cadeias globais se desorganizarem, quando parecia que estava começando a se ajeitar a situação, agora vem um conflito num local extremamente importante, é o celeiro da Europa praticamente, é o maior país europeu, tirando a Rússia, né, que não é só europeu, mas também asiático, né? Então é um cenário para o produtor ficar bastante alerta nessa questão, principalmente dos fertilizantes, que isso pode ser um complicador conforme a extensão aí do conflito, conforme se for um conflito rápido, menos, se for um conflito prolongado e que tem alguns indicativos que talvez não seja tão rápido assim, porque nós estamos vendo uma resistência ucraniana muito acima do que se havia imaginado, né? Porque a Rússia é uma potência muito maior do que a Ucrânia, certamente, mas nós estamos vendo uma resistência ucraniana bastante aguerrida, o que pode prolongar esse conflito. Então, um cenário bastante delicado. Os caras estão peleando verdadeiramente na capa da adaga, mas estão firmes, né? Defendendo a pátria deles. Os homens entre 18 e 60 anos foram convocados. Cena bem triste aquela que eu vi ontem, de um pai tendo que se despedir do filho. Olha, tchê, é duro, sabe? É duro, uma guerra é duro. O pessoal sendo enxotado, né? Enxotado de casa. Agora é brabo, viu, Renan? É brabo. É muita coisa ao mesmo tempo, meu amigo. É pandemia, é a guerra agora, é o Grêmio caindo para a segunda divisão também. É só tragédia, uma coisa impressionante. Mas estamos aí firmes, vamos pelear igual os ucranianos lá. Claro que a gente tem que relaxar um pouco, a situação é grave lá, é muito complicado, eu acho que o mundo tem que ficar alerta. Daqui a pouco nós estaremos falando com um especialista em guerra aqui no programa, mas gera preocupação em todo mundo, que a gente sai de uma e entra na outra, é uma coisa de louco. E quando o Renan fala na questão de alertar quanto aos fertilizantes, né, Renan, tu quer dizer o seguinte, se o pessoal puder negociar de forma antecipada e negociar bem, melhor ainda. E essa é uma dica, eu acho que valiosa, né, Renan? Perfeito, exatamente isso. A nossa assessoria econômica da Farsul vive falando sobre custo de produção, sobre o produtor se antecipar, comprar no momento certo, e acho que essa orientação é mais necessária ainda hoje. E sobre o teu próximo convidado, o professor Vicentini, eu vou ficar atento na aula que ele vai dar, porque estudei muito ele na faculdade, viu? Ele é muito bom mesmo. Coisa boa, para nossa satisfação, daqui a pouco ele estará falando aqui. Renan, um grande abraço, bom fim de semana, meu amigo. Grande abraço. Somos a força que move o agro que é feito de gente sem igual, que sonha, trabalha e realiza. Expo Direto Cotrijal, Expo Direto Cotrijal, Expo Direto Cotrijal. Expo Direto Cotrijal, de 7 a 11 de março em Não Me Toque. Patrocínio Banco do Brasil, Caixa, Governo Federal. Realização Cotrijal.